quero ler com os irmãos um texto bíblico do Evangelho de Mateus, capítulo de número 16. Nós vamos ler a partir do verso de número 24. Estou com a tradução NVI, Evangelho de Mateus, capítulo de número 16, verso de número 24. Estas são as palavras de Jesus. Por que não dizer talvez que estas palavras são as mais confrontantes de que Jesus falou? A mais assustadora também. Se nós formos analisar o contexto da época em que Jesus falou isso, talvez foi um susto para quem ouviu. E nós, cristãos contemporâneos, às vezes não compreendemos quão assustador foi estas palavras de Jesus. Porque hoje nós enxergamos a cruz de uma maneira, mas na época de Jesus a cruz significava algo horrível. E o que foi que Jesus falou? Olha o que ele disse. Então Jesus disse aos seus discípulos. Observe que ele não disse para qualquer um, ele disse para os seus discípulos. Quem são discípulos de Jesus aqui? Deixa eu ver quantos são discípulos. Vocês são discípulos de Jesus? Então Jesus disse aos seus discípulos, e ele fala para nós, discípulos de hoje. Ele diz: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Eu vou ler de novo, verso 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor, sentado mesmo. Gostaria de pedir que você orasse comigo agora, para que o Espírito Santo possa falar ao seu coração. Gostaria de pedir para você preparar a sua mente, o seu coração, como uma terra adubada, uma terra preparada, para receber uma semente que vai germinar, uma semente que vai produzir no futuro frutos. Amém? Ore comigo. Senhor Deus, eterno Pai, este momento é o momento de nós ouvirmos a Tua palavra, é o momento de nós sermos orientados, confrontados por Ti. O meu pedido é que o Teu Espírito possa continuar pairando neste ambiente, continuar pairando sobre esta casa. A cada irmão que ora comigo agora, a cada vida, Pai, que está sentada nesses bancos, cadeiras que estão aqui, aonde a minha voz alcança, meu Deus, que possa, Pai, que desta palavra ser uma palavra que traga despertamento, confrontamento, uma palavra que traga mudança de mentalidade, mudança de atitude, mudança de pensar. Senhor, a minha oração é essa: que o Teu Espírito venha descer neste ambiente, que venha pairar sobre este lugar como já tem parado. Esta é a oração que eu faço, pelo poder que há no nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero nesta noite falar com os irmãos a respeito de algo que o Senhor vem gritando nos meus ouvidos espirituais no decorrer de algumas semanas, sobre sonhos. Todos nós sonhamos, todos nós planejamos, todos nós colocamos algo em mente para o futuro. Isso é normal. Há um ditado popular que diz que quem não sonha está morto. Realmente faz sentido. Todos aqueles que têm vida, todos aqueles que caminham sobre essa terra, eles sonham por algo, eles planejam algo, esperam algo no futuro. Temos sonhos, sonhos estes que nos acompanham desde a infância, desde pequeno. Todos nós somos incentivados a sonhar e sonhar alto. É isso que nós somos incentivados. Às vezes até quando você fala com alguém a respeito de um planejamento, de um sonho, e se você às vezes
fala algo irrisório, essa pessoa até te corrige, fala: não, meu irmão, pense alto, tenha pensamento positivo, não é isso que nós ouvimos? Planeje, sonhe. Nós somos incentivados a sonhar alto, a conquistar grandes coisas e buscar uma realização que muitas das vezes, ou quase todas as vezes, por que não dizer assim, uma realização totalmente pessoal. É isso que nós somos incentivados. O mundo, ele nos ensina a nós lutarmos diariamente pelos os nossos sonhos, pelos os nossos objetivos, pelos os nossos planejamentos. É isso que nós somos incentivados no mundo contemporâneo atual. Nós somos incentivados a definir metas pessoais, metas até mesmo de vendas, metas de emprego, metas de carreira profissional. Nós somos incentivados a definir metas pessoais, trabalhar, planejar, gastar energia para nós alcançarmos estas metas. É o que nós somos incentivados. E muitos acreditam que a felicidade e o sucesso estão atrelados justamente na realização destes sonhos, desses desejos pessoais. Então muitos colocam como objetivo a realização dos nossos próprios desejos. Se você não conquistar, se você não conseguir chegar naquilo que você planejou, naquilo que você sonhou, talvez você falhou. É o que nós somos incentivados. Mas, no entanto, a palavra de hoje aqui, talvez ela vai te confrontar, como tem me confrontado. Porque quando nós olhamos para a Bíblia, e quando nós olhamos para as palavras de Jesus, a Bíblia nos ensina, irmãos, que todos os nossos pensamentos, olhe para cá, todos os nossos desejos, eles estão totalmente corrompidos, ou por que não dizer contaminados pelo pecado. É por isso, irmãos, que nós precisamos estar alinhados com os nossos planejamentos pessoais e com os nossos sonhos, alinhados com a vontade de Deus, porque nós estamos corrompidos pelo pecado. E muitas das vezes nós acabamos sonhando ou planejando coisas que justamente nos afasta do propósito divino sobre as nossas vidas, porque nós estamos corrompidos pelo pecado. E nós às vezes planejamos, sonhamos, buscamos, até conquistamos certas coisas que no final nos afasta do propósito divino. Nós ficamos tão empenhados em buscar uma realização pessoal, que às vezes nós não levamos em consideração o chamado de Deus dentro do seu reino, porque nós estamos tão empolgados em realizar os nossos sonhos. Mas, irmãos, a caminhada com Cristo, a caminhada de fé, a caminhada com Jesus, um verdadeiro discípulo de Jesus. E eu gosto desse termo discípulo. John Stott vai dizer no seu livro O Discípulo Radical, ele diz que nós não deveríamos nem ser chamados de cristãos, mas de discípulo, porque ele diz que o discípulo verdadeiramente, quando ele tem esse nome discípulo, é porque ele é igual o seu mestre. Então ele defende a ideia de que nós devemos enfatizar o nome discípulo, discípulo, discípulo. E queridos, Jesus nos ensina que na caminhada do discipulado com Cristo, é fundamental, irmãos, que nós precisamos entender que é uma caminhada de renúncia. É uma caminhada de renúncia. É justamente as palavras que nós lemos, que Jesus disse aqui, no texto que lemos. Verso 24, do capítulo 16 de Mateus diz, nós lemos: então Jesus disse aos seus discípulos:
Vocês são os discípulos de Jesus? Se você ainda não é, hoje você tem a oportunidade de se agregar ao discipulado. Mas eu creio que você é um discípulo de Jesus. Então ele diz a você, discípulo: se alguém quer me acompanhar, se alguém quer ser o meu discípulo, se alguém quer seguir o caminho que eu estabeleço, negue-se a si mesmo, renuncie às suas vontades, renuncie os seus sonhos, renuncie os seus planejamentos, renuncie aquilo que você tanto almeja. Pode parecer confrontante, mas a caminhada com Cristo é uma caminhada de renúncia. E ele diz: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Queridos, Jesus disse isso e ele não tinha nem ainda subido a cruz. Eu estou falando que Jesus falou naquele cenário, naquele contexto, para tomar a cruz e seguir. Hoje, irmãos, nós vemos a cruz como um símbolo de vitória para nós. Algumas igrejas têm quadro de cruz desenhado, alguns usam pingentes, correntes de cruz, não é isso? Outros fazem tatuagem de cruz. Mas nós vemos que a cruz para nós hoje é um símbolo de vitória. Mas, irmãos, no tempo de Cristo, para os romanos, a cruz era símbolo de total desprezo e vergonha. A cruz era preparada exclusivamente para os piores marginais, aqueles delinquentes que eles justamente queriam levar a uma morte digna de vergonha. A cruz era preparado para estes. É tanto que os cidadãos romanos, por mais delinquentes que eles fossem, eles estavam livres de morrer na cruz, porque eles preservavam os seus cidadãos para não serem envergonhados desta forma. Então Jesus está dizendo em um contexto, em uma época, em um cenário, para carregar a cruz. Ou seja, símbolo de sofrimento, símbolo de dor, símbolo de vergonha, símbolo de renúncia. Eu não estou dizendo aqui, queridos, com essa mensagem, que você não deva, ou que a sua vida, a partir do momento em que você entrega ela a Cristo, ela perdeu o propósito, ela perdeu totalmente o sentido. Não é isso que eu estou dizendo. Muito pelo contrário. Submeter os nossos sonhos à vontade de Deus nos conduz a um propósito muito maior do que aqueles que nós poderíamos imaginar. Então eu estou dizendo nesta noite para você trocar os teus sonhos pelos sonhos de Deus sobre a sua vida. Eu não estou dizendo para você não sonhar, sonhe, mas que os seus sonhos estejam alinhados com a vontade de Deus. Aleluias. Nós encontramos na Bíblia homens e mulheres que nos mostram, irmãos, que tiveram uma vida totalmente mudada quando tiveram um encontro com Deus. Eu poderia citar aqui facilmente a vida de Moisés, que desde a sua infância fora criado no Egito, teve uma educação top da época, comia bem, era um príncipe, filho adotivo da filha de Faraó, tinha moral, se vestia bem. Talvez os seus planejamentos pessoais e até mesmo aqueles que estavam à sua volta estavam preparados para eles uma vida tranquila no Egito. Mas nós vemos, irmãos, que Deus preparou a Moisés justamente um cenário oposto, um cenário de dor, um cenário de sofrimento, um cenário que iria levá-lo a libertar o povo que estava cativo. Eu poderia citar aqui para você a vida de Paulo. Paulo, irmãos, um fariseu respeitado, um homem, irmão, de canudo, um homem que tinha moral, fariseu, observador da lei, perseguidor da igreja. Pelos seus próprios sonhos, ele teria continuado perseguindo os irmãos, matado muitos. Mas, irmãos,
nós encontramos que quando ele teve um encontro com Deus, um encontro com Cristo, irmãos, ele teve a sua vida, os seus sonhos totalmente moldados, e ele se transformou de um perseguidor a perseguido. Ele se transformou em um grande missionário, ou por que não dizer o maior missionário do cristianismo? Porque quando nós temos um encontro com Deus, irmãos, olhe para cá, Deus redefine os sonhos dos seus discípulos. Eu vou repetir esta verdade aqui, irmãos. Quando Deus tem um encontro verdadeiramente conosco, os nossos sonhos são totalmente redefinidos, as nossas mentalidades são mudadas, os nossos planejamentos são mudados. Deus nos conduz para uma missão eterna. É por isso que essa mensagem tem como tema redefinir os sonhos. Eu quero que nesta noite verdadeiramente o Espírito Santo te confronte nesta noite. Aleluias. A grande questão, a grande pergunta que nós devemos fazer para nós mesmos: os nossos sonhos, os nossos desejos, as nossas vontades, aquilo que nós tanto almejamos, planejamos nesta terra, são inspirados pelo Espírito Santo? Será mesmo que o Espírito Santo é que está nos inspirando a sonhar? Será mesmo que é o Espírito Santo que está nos inspirando a nós realizarmos? Ou será que são os nossos desejos egoístas? Ou será que são os desejos do eu? Aleluias. Mas irmãos, tem uma palavra de Deus para você aqui. Deus, irmãos, Ele é soberano, e não importa o que tenha que acontecer, se preciso for, irmão, Deus te quebrar, Ele vai te quebrar, irmãos, mas a vontade dEle vai prevalecer sobre a sua vida. Coloca na tela para mim Provérbios capítulo 19, verso 21, por gentileza. A vontade de Deus é soberana. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece, irmãos, é o quê? O propósito do Senhor. Aleluias. Muitos são os desejos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Basta nós, irmãos, nos rendermos completamente ao propósito de Deus, irmãos. Basta nós nos rendermos, irmãos, à vontade divina, que nós iremos encontrar a verdadeira satisfação. Nesta noite, meu irmão, o Senhor está aqui para te levar a viver uma verdadeira satisfação. E a verdadeira satisfação é justamente você se entregando, você se entregar de bom grado ao propósito de Deus sobre a sua vida. Você entende esta palavra aqui nesta noite? Glória a Deus. Precisamos entender, irmãos, que seguir a Cristo não é apenas sobre receber bênçãos pessoais, mas é nós abraçarmos uma missão na qual Deus estabeleceu sobre nós. Como eu disse, irmãos, olhe para mim em nome de Jesus. Como eu disse, desde o Gênesis capítulo 3, desde o Éden, desde a queda do homem, os nossos desejos são totalmente corrompidos. Nós sonhamos mesmos e buscamos sucesso, reconhecimento e conforto. Quem não quer ser reconhecido? Quem não quer ser, irmãos, às vezes até mesmo aplaudido? Quem não gosta de receber um tapa nas costas, um elogio? Todos nós gostamos, irmãos, por causa do eu, do egocentrismo que há em nós. Mas desde a queda do homem, irmãos, os desejos do ser humano são corrompidos. Coloca para mim na tela Jeremias capítulo 17, verso 9. A própria Bíblia nos mostra isso, irmãos, que verdadeiramente nós nos enganamos a nós mesmos. Diz o texto: assim me disse o Senhor. Não é esse não, capítulo 17, verso 9. Jeremias 17, verso 9. Diz: o coração é o mais enganoso que qualquer outra coisa. É o seu próprio coração que te engana.
Às vezes você acha que toma uma rasteira, irmãos, de alguém. Às vezes você acha que alguém te vem com conversa furada e você é enganado. Não, queridos, é o seu próprio coração que te engana. É os seus próprios sonhos, os seus próprios desejos que te enganam. O coração é o mais enganoso do que qualquer outra coisa. E a sua doença, irmãos, é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? A nossa tendência, irmãos, é sonhar com base no nosso próprio ego. A nossa tendência, eu vou repetir, é sonhar com base no nosso próprio ego e vaidade. E eu preciso dizer isso aqui para os irmãos, como pastor, irmãos. Nós vivemos em uma época, irmãos, onde a teologia está muito gourmet. Como diz o Bibotalco na sua série de mensagem, ele diz que nós vivemos uma época de uma teologia good vibes. É uma teologia pregada por aí, irmãos, de um Deus que parece um garçom, que nós sentamos no self-service e dizemos: traz a peça para mim. Aí Deus vem com a bandeja. O senhor quer o quê? Uma picanha? Uma picanha. Deus parece um garçom. Essa é a teologia pregada. Um Deus muito amoroso, um Deus fofinho demais, um Deus, irmãos, que está o tempo inteiro com as mãos estendidas dizendo: tome bênção, tome bênção, tome bênção. É uma teologia, irmãos, que nos incentiva a nós pensarmos em Deus apenas como um abençoador. É uma teologia, olhe para mim, que nos incentiva a nós buscarmos Deus apenas quando as coisas não vão bem. Deus parece um SOS. Nós pecamos, falhamos, negligenciamos o culto, negligenciamos a adoração, negligenciamos a oração, negligenciamos uma vida de propósito, a leitura da palavra. Nós fazemos tudo errado, irmãos. Mas vou para o culto buscar a minha bênção. Nós vivemos em uma época que nós somos incentivados a pensar assim: vou para o culto buscar a minha bênção. Como que se aqui fosse um depósito do céu, aonde Deus está aqui para nos entregar chaves, portas abertas o tempo inteiro, carros, casas, bênçãos financeiras, realizações pessoais. Nós oramos por nós mesmos, nossas orações é muito Deus me dá, Deus me ajuda a passar na prova da faculdade, Deus me dá um carro novo, Deus me ajuda a ser promovido, Deus me ajuda a vender mais, Deus me ajuda, Deus me dá, Deus me dá. Infelizmente, irmão, nós vivemos em uma época onde a teologia pregada é de um Deus abençoador. E nós esquecemos de considerar, irmãos, que Deus, Ele não é só um abençoador. As bênçãos de Deus acompanham para os seus discípulos, mas Deus, Ele está como Senhor sobre as nossas vidas. Deus não é só um abençoador, Ele deve ser o Senhor da sua casa, o Senhor dos seus pensamentos, o Senhor da sua vida, o Senhor dos seus sonhos, o Senhor dos teus propósitos. Ele é o abençoador, sim, mas antes que Ele seja o abençoador, Ele é o Senhor, porque Ele sendo o Senhor, eu entendo, irmãos, que eu estou com Ele não pelo que Ele me dá, mas pelo que Ele é, não pelo que Ele pode me entregar, mas pelo seu poder insondável, incomparado sobre a minha vida. E nesta noite, meu irmão, Deus está aqui para trocar a sua mentalidade. Ele quer te fazer, irmão, ser um discípulo de verdade. Chega de nós sermos os discípulos falsificados, nós sermos crentes falsificados. É noite de nós nos posicionarmos diante de Deus. É noite de nós nos submetermos ao discipulado de Cristo. É noite do nosso eu ser quebrado. É noite do nosso orgulho ser quebrado. É noite do nosso egoísmo ser quebrado. É noite dos nossos sonhos que só planejam e pensam em nós serem rompidos, para nós vivermos a boa e perfeita vontade de Deus sobre as nossas vidas. Tem alguém que entende esta palavra aqui nesta noite? Você pode adorar Jesus, aplauda Jesus o mais forte que você puder.
aqui para você, irmãos, que pode ser assustador. Como nós estamos vivendo no tempo da teologia God Vibes, é um Deus muito fofinho. É um Deus, irmãos, que é apresentado, que diz: o que você sonha, Deus pode te entregar. O que você pensa, Deus vai realizar. Mas nós encontramos no livro do profeta Isaías. Coloca para mim na tela, Isaías, capítulo 43, verso 7. A verdadeira perspectiva bíblica, irmão, nos mostra que Deus não está comprometido com os planejamentos e com os sonhos do homem, mas com a sua própria glória. Olha o que diz o texto. Aleluias. Todo aquele que é chamado pelo meu nome, a quem criei. Você é chamado pelo nome? Você é um discípulo de Deus, de Cristo? Ele está dizendo para você aqui, ó: todo aquele que é chamado pelo meu nome, a quem criei. Você é criatura, amém? Você não é criador, você é criatura. Como criatura, nós nos submetemos a quem nos criou. Ele é soberano, amém? Por isso, Ele que manda, Ele é o Senhor, a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz. Ou seja, você, meu irmãozinho, minha irmãzinha, você foi feito, foi criado, não foi para si mesmo, mas foi para a glória do soberano, mas foi para a glória de Deus, mas foi para a glória do Criador. Aleluias. E nós encontramos também no livro do profeta Isaías que Deus tem planos muito maiores do que podemos imaginar. Ele nos convida, irmãos, a nós confiarmos nele e não no nosso próprio entendimento. É o que diz em Provérbios. Coloca para mim Provérbios capítulo 3, verso 5. Olha o que diz a palavra do Senhor. Capítulo 3 de Provérbios. Coloca para mim, por favor. Aleluias. Confie no Senhor. Eu estou no texto, eu estou pregando a Bíblia, irmãos. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Ou seja, não se apoie no eu, não se apoie no seu braço, não se apoie nos seus sonhos, não se apoie nos seus planejamentos, não se apoie nas suas realizações, não se apoie no seu próprio. Coloca na tela, por favor, deixa lá o texto, capítulo 3, versículo 5. Coloca lá, nós vamos ler até o verso 6. Não se apoie no seu próprio entendimento. Verso 6, coloca para mim. Reconheçam em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Os caminhos quem dita é o Senhor. Os caminhos quem dita é o Senhor. Nós precisamos examinar à luz da palavra de Deus e perguntar para nós mesmos: isso que eu faço, isso que eu planejo, isso que eu sonho, glorifica a Deus ou glorifica a mim mesmo? É uma pergunta difícil, não é? Não é uma pergunta confrontante, é uma mensagem dura de ser pregada, né? Mas é. Será o que você planeja glorifica a Deus ou só a você mesmo? Como é que você tem administrado o teu tempo? Como é que você tem administrado a tua vida? Como é que você tem administrado os teus negócios? Como é que você tem administrado tudo que te envolve? Será que o seu tempo está sendo glorificado o seu eu? Ou será que o seu tempo Deus tem sido glorificado nele? Como assim, pastor, o tempo? Eu tenho que trabalhar. Sim, meu irmão, você tem que trabalhar. Mas eu te garanto que se você administrar o teu tempo, você não deixa, irmãos, de cultuar por causa do trabalho, a não ser que o trabalho seja no horário do culto. Mas sempre sobra um tempo, seja no culto de domingo, seja no culto de semana, seja no culto de oração, não importa. Se você administrar o teu tempo, há tempo para Deus. Ou será que você trabalha 24 horas? Pastor, mas eu não consigo vir, amém, irmãos. Mas será que no seu tempo livre em casa você tem orado? Será que no seu tempo livre em casa você tem lido a palavra, você tem buscado? Será que Deus tem sido glorificado no teu tempo? Ou só o eu
só o meu trabalho, só o meu salário, só as minhas realizações estão sendo preenchidas. É uma palavra difícil, mas irmãos, nós precisamos entender que o egoísmo e a ambição, ela é um obstáculo para nós sermos discípulos de Jesus. Tiago, irmãos, no capítulo 3 da sua epístola, no verso 3 até o verso 18, não precisa colocar na tela, não vou ler tudo, mas se você ler na tua casa, Tiago diz, irmãos, que a ambição egoísta, ela é uma procedência totalmente mundana. Ele nos mostra, irmãos, que quando nós estamos envolvidos com uma ambição totalmente egoístas, nós queremos manipular Deus muitas das vezes. Como assim, pastor? Deus não é manipulado. Não, Ele não é. Mas o egoísmo faz com que nós às vezes queremos manipular Deus, colocar Deus numa caixinha e achar que Deus é só um abençoador, que achar que Deus me atende em todo momento, achar que Deus realiza o que eu quero, e se Ele não realiza eu faço birra, se Ele não faz eu fico de bico, se Ele não faz eu abandono. Nós queremos manipular Deus muitas das vezes por causa do nosso egoísmo. E eu posso citar para você aqui um exemplo de um jovem que era egoísta, totalmente egoísta. Põe na tela capítulo 18 do Evangelho de Lucas. Capítulo 18 do Evangelho de Lucas e o verso 18 nos mostra a história de um jovem, aonde o egoísmo, aonde os seus desejos, as suas realizações tomou conta dele. Certo homem importante perguntou: bom mestre, irmãos, ele está diante de Cristo. Ele diz: mestre, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Verso 19. Por que você me chama de bom? Jesus perguntou. Ninguém é bom exceto um, que é Deus. Verso 20. Você conhece os mandamentos? Não adultere, não assassine, não furte, não dê falso testemunho, honre o seu pai e sua mãe. Verso 21. A tudo isso, olha o que ele diz, irmãos, olha o eu. A tudo isso, mestre, opa, mestre, isso aí para mim, o senhor vai falar isso para mim, mestre? Tudo isso eu tenho obedecido desde a minha adolescência. Isso aí é fichinha para mim, mestre. Tá tudo tranquilo. Eu tô top. As minhas obras são boas. Eu não adultero mesmo, eu não assassino, eu observo a lei, tudo ok. Tirei 10. Aí Jesus disse para ele no verso 22. Ao ouvir isso, Jesus lhe disse: falta ainda uma coisa. Você se acha bom, né? Você acha que tá top, tá legal para você? Então falta uma coisa. Vende tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Eu acho que ele olhou e falou assim: peraí, eu tenho tanta coisa e vou trocar por um tesouro? Ah, tá de brincadeira, né? Tenho tanta riqueza, ele me manda trocar por um único tesouro. É trocar muitos por um? Ah. E depois, venha e siga-me. Jesus disse para ele: você se acha legal, se acha top? Então bacana, vende tudo que você tem, doa aos pobres e segue-me, pega a cruz, toma o teu caminho, vem ser um discípulo comigo. Mas o verso 23 diz o quê? Ouvindo isto, ele ficou triste, porque era muito rico. Na hora que tocou nas suas riquezas, naquilo que ele mais confiava, na hora que tocou nas suas realizações pessoais, na hora que mexeu no seu eu, no que ele possuía, nos seus sonhos, o seu semblante caiu, o seu coração se entristeceu. Ele não quis abrir mão dos seus próprios planos e desejos para ser um seguidor de Cristo. E a pergunta é essa, irmãos: aonde está a tua riqueza? A Bíblia fala, irmãos, que aonde estão os tesouros, ali está o seu coração. Aonde estão as tuas riquezas? Aonde estão os teus sonhos? Aonde estão os teus planejamentos? Você está disposto a abrir mão
dos teus sonhos para ser um discípulo de Jesus? Você está disposto a abrir mão dos teus desejos, das tuas realizações, para carregar a cruz e ser um discípulo de Jesus? Pastor, estou em dúvida. É uma pergunta muito difícil, não é uma pergunta fácil. Tanta coisa que eu valorizo, que eu conquistei, que eu fiz. Está em dúvida? Legal. Quer ouvir o que Jesus tem para você, meu irmão? Capítulo 6 de Mateus, verso 24. Está em dúvida? Está com medo de abrir mão? Está achando que não vale a pena? Beleza. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Eu quero traduzir isso daqui ou aplicar dizendo: vocês não podem servir a Deus achando que os teus sonhos pessoais, o teu egocentrismo vai se moldar aos planos de Deus. Não há como servir a dois senhores. Você precisa tomar uma decisão hoje, não é amanhã, é agora. Você está disposto a abrir mão de tudo para ser um seguidor e um discípulo de Jesus? Você está disposto a redefinir todos os teus planejamentos, todos os teus desejos, todas as suas realizações para ser um arauto do reino de Deus? Se você estiver em dúvida, você ainda não é um discípulo de Jesus. Eu preciso dizer isso aqui. Mas se você hoje, meu irmão, tomar uma decisão e uma postura diante de Deus, eu te garanto, irmãos, que no caminho será difícil sim. Eu te garanto que no caminho haverá pedrada sim. Eu te garanto, meu irmão, que a cruz ela não é fácil para carregar sim. Mas há, irmãos, um tesouro no céu preparado para todo aquele que vencer. Há um tesouro no céu preparado para todo aquele que chegar até o final, irmãos. Esse tesouro não é corruptível, não é um tesouro onde a traça e o ferrugem consome, irmãos, mas é um tesouro eterno para todo aquele que vencer e chegar até o final. Aleluia! Será que você pode adorar Jesus aqui nesta noite, meu irmão? Você é um discípulo de Jesus. Você é um discípulo de Jesus. O que está sendo o centro da sua vida? Se Cristo não for o centro absoluto, você não é um discípulo. Pastor, esta mensagem é dura. Eu sei que é dura, irmãos. Ela bate em mim primeiro para depois ir para vocês. Se eu não abrir mão dos meus desejos, se o pastor Júlio não abrir mão das minhas realizações pessoais, eu não sou um discípulo de Jesus. Eu preciso abrir mão. Eu preciso abrir mão. Aleluia. Jesus abriu mão, irmãos, da sua própria vida. Não foi isso que ele fez? E se nós somos os discípulos, nós precisamos refletir o caráter, as atitudes de Cristo na terra. Aleluias. Tomar a cruz e seguir Jesus é um caminho de renúncia. Paulo nos afirma, irmãos, na sua carta aos Gálatas. Põe para mim na tela, Gálatas capítulo 2, verso 20. Paulo nos afirma, quando ele diz a respeito da cruz e da vida. Olha o que ele diz, queridos. Eu estou na Bíblia, eu estou no texto. Olha o que ele diz: estou crucificado com Cristo. Eu sou um discípulo, não sou um discípulo? Eu não carrego a minha cruz, não estou no caminho. Então eu estou crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu que vive em mim. Não é os meus sonhos mais que me dominam. Não é as minhas emoções que ditam as regras da minha vida. Eu estou crucificado. Já não sou eu que vive em mim, mas Cristo que vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Paulo está dizendo, queridos, que quando você se submete ao senhorio de Cristo, o pastor Júnior morreu, você é uma mulher morta, você é um homem morto.
você está morto. Você está morto. Morto para os seus sonhos, morto para os seus desejos, morto para as suas realizações pessoais, morto para os seus planejamentos. Mas, olhe para cá, tem uma esperança. Você não está morto no sentido de que você não tem mais esperança. Morto, ponto final. Não, você está morto para o eu, mas você está vivo para Cristo. O caráter de Cristo está em mim. Os meus caminhos morreram, mas os caminhos de Cristo estão vivos na minha vida. Oh, glórias. Tem alguém que entende esta palavra aqui nesta noite? Os meus planejamentos morreram, mas os planejamentos de Cristo sobre a minha vida estão vivos, estão intactos. Oh, glórias. As minhas realizações pessoais estão na cruz, mas agora as realizações de Cristo sobre a minha vida, elas permanecem vivas, porque é Cristo quem vive em mim. Aleluias. Romanos capítulo 6, coloca para mim, verso de número 6. Romanos capítulo 6, e verso de número 6. O mesmo apóstolo Paulo, aquele, irmãos, o apóstolo Paulo, o fariseu, perseguidor, que os seus desejos era matar, perseguir, ele teve um encontro com Cristo mesmo. Ele diz: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo pecaminoso seja destruído, de modo que deixamos de ser escravos do pecado. Verso 7, é o que ele diz: pois quem morreu foi justificado do pecado. Ou seja, aquele que morreu, ele morreu para os seus desejos, mas ele foi justificado por Cristo, por Deus. Então ele agora está apto a servir, ele agora está apto a exercer, porque Deus o justifica através da obra da cruz. E queridos, será que nós estamos dispostos a carregar a cruz? Vou repetir, mesmo que isso leve em conta as nossas realizações pessoais, nós estamos dispostos a abandonar os nossos desejos pessoais? E aí que está. Como conciliar, pastor? É difícil, né, irmãos? Como conciliar os meus desejos, os meus sonhos com os propósitos de Deus? Muitas das vezes nós tentamos encaixar Jesus, né, nos nossos planos. Como um exemplo que eu poderia dar aqui também de Tiago e João, né? Quando eles pediram para Jesus uma posição de destaque. Vamos ler o texto? Coloca lá na tela para mim, Marcos capítulo 10, verso 35. Tiago e João, os discípulos de Jesus, eles estão diante de Jesus e eles pedem para Jesus, olha o que eles pedem. 35, versículo 35, Marcos 10, 35. Nisso, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: mestre, olha o que eles pedem, mestre, queremos que nos faça, olha, irmão, olha que isso, queremos que nos faça o que vamos pedir. Eles já determinaram: nós queremos que o Senhor faça. O Senhor não tem escolha. Não é como o leproso de Mateus 8, se quiseres pode me purificar. Não, eles já chegam assim: queremos que nos faça o que vamos pedir. Verso 36. O que vocês querem que eu vos faça? Jesus perguntou. Verso 37. E eles respondeu: permita-nos que na tua glória nós assentamos um à tua direita e outro à tua esquerda. Eles pediram um trono para Jesus. Mestre, nós queremos que na eternidade eu quero uma cadeira, eu quero um trono. O Senhor senta no meio, o Tiagão senta na direita e o Marcão senta na esquerda. Nós queremos glória. É isso que eu quero. Oh, glórias, queridos. Quer ver a resposta de Jesus? Põe o verso 43 aí no mesmo capítulo, 10, 43. Põe Marcos 10, 43. Olha a resposta de Jesus: não será assim entre vocês, ao contrário. Se vocês querem
tornar-se importante entre vocês, deverá ser o que, irmãos? Deverá ser o que? Verso 36, 44, isso. A quem quiser, quem quiser ser o primeiro, não, põe lá onde estava, 44, 10, 44. Quem quiser ser o primeiro, deverá ser servo de todos. Jesus diante deles, eles pedindo um trono, pedindo glória. Jesus fala: peraí, queridão, calma. Vocês querem glória? Vocês querem ser o primeiro? Vocês precisam primeiro ser servo, servir. A verdadeira grandeza no reino de Deus é medida pelo servir. Vou repetir 3 vezes. A verdadeira grandeza do reino de Deus é medida pelo servir. A verdadeira grandeza no reino de Deus é medida pelo servir. Quanto mais eu sirvo, maior eu sou. Pode parecer loucura, pode parecer estranho aos olhos dos homens. Servir vai na contramão do que os homens contemporâneos nos pedem, mas no reino de Deus o menor é o maior, o que mais serve é grande. Então, conciliar tudo isso é justamente eu me submeter ao ato de servir. Os meus sonhos, os meus desejos, as minhas realizações, elas estão atreladas com o ato de servir o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu sirvo primeiro, eu honro primeiro, e automaticamente as bênçãos de Deus me acompanham. Oh, glória seja dada ao nome de Jesus. Ele não me dá simplesmente em troca de favor, Ele me dá porque Ele é bom, Ele me dá porque Ele tem graça, Ele me dá porque Ele tem amor, e tanto faz Ele me dando ou Ele não me dando. Eu estou aqui servindo, eu estou aqui adorando, eu estou aqui me submetendo, porque eu sou um discípulo e Ele é o mestre. Você pode aplaudir Jesus nesta noite? O discipulado exige um coração humilde, apto a servir. Aleluias. Deus não está contra nós sonharmos, eu vou repetir isso, mas nossos sonhos devem estar alinhados com a sua vontade. Efésios 2:10, coloca na tela para mim. Já estou concluindo, irmãos. Efésios capítulo 2, verso 10. Deus não é contra nós sonharmos, mas nós precisamos sonhar atrelados com a sua vontade, porque fomos feitos por Deus, criados em Cristo, para as boas obras, as quais Deus preparou previamente para que andêssemos nelas. Ou seja, nós precisamos andar pelos caminhos de Cristo, precisamos carregar a cruz e seguir o caminho proposto. Não é isso também que o apóstolo Paulo diz na carta aos Romanos 12:2? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, da vossa mentalidade, para que experimenteis a boa, perfeita e boa vontade de Deus. Quando eu tenho a mentalidade, irmãos, arrependida, submetida, eu experimento a boa e perfeita vontade de Deus. Nós precisamos cultivar essa mentalidade bíblica. Nós precisamos ser maduros para nós entendermos isso. Deus não é só abençoador, Ele é Senhor. Deus não é só good vibes, não. Deus é justiça. Deus, Ele quer renúncia. Deus, Ele quer nos moldar. Eu quero concluir esse sermão com você de pé. Coloque-se de pé comigo neste momento. Aleluias. Eu quero concluir repetindo algumas palavras que eu disse aqui, que são palavras que eu quero que fiquem gravadas no teu coração, gravadas na tua mente, e que nesta noite os teus sonhos venham ser redefinidos. É noite de redefinir os sonhos, é noite do eu ser quebrado em
nome de Jesus. É noite de você administrar o teu tempo, é noite de você administrar a tua vida, para que Deus seja o Senhor sobre você. O verdadeiro discipulado nos chama a abrir mão do controle da nossa própria vida, e para nós vivermos os planos de Deus. Oh glórias, os seus sonhos devem refletir a glória de Deus, amém? Os teus desejos devem refletir a glória de Deus, aleluias. Jesus concluiu dizendo: quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Ou seja, quem abrir mão dos seus sonhos, quem abrir mão dos seus desejos, quem abrir mão das suas vontades, quem abrir mão do seu eu, quem abrir mão da sua vida, certamente a encontrará uma vida não passageira, mas uma vida eterna. Oh glória seja dada ao nome de Jesus. Eu te convido a você orar comigo. Oh glórias, feche seus olhos aonde você estiver. O Espírito Santo está aqui, amém? O Espírito Santo está aqui. Você vai orar agora. Nesta oração você não vai pedir nada, você vai dizer: Senhor, molda-me, Senhor, transforma-me, Senhor, eu me submeto à tua vontade, Senhor, você é o Senhor sobre a minha vida. Você vai dizer: Senhor, o meu eu está sendo quebrado, as minhas vontades estão sendo quebradas, as minhas realizações estão sendo quebradas, o meu egoísmo está sendo quebrado. Você não procurará mais Deus só de vez em quando, não. Você viverá no propósito dele o tempo inteiro sobre a sua vida. Oh glórias, comece a orar onde você estiver. Ore com agressividade, ore com fervor, ore com entrega. Oh glórias, ele está aqui nesta noite, meu irmão, para transformar a sua mente, para transformar a sua mentalidade, para transformar o seu coração, para transformar a sua alma. Ele está aqui para te dar um novo nome, um novo cântico sobre a sua boca. Ele está aqui para te transformar. Redefine os nossos sonhos, ó Deus. Redefine os nossos sonhos, ó Deus. Redefine os nossos sonhos. Redefine os nossos sonhos. Oh, glórias. Peça por mais. Menos eu e mais eles. Menos eu e mais ele. E menos de mim. E menos de mim. E menos de mim. E menos de A igreja declare. Levante as suas mãos. Diga mais de ti. Fale com a alma. Aleluias. Fale com a alma. Declare mais de ti. Mais de ti. Mais de ti. Mais de ti, ó Deus. Mais de ti, ó Deus. Mais de ti, ó Deus. Menos de mim, menos de mim, menos de mim. menos de mim.
lembrado